Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, indiferente do horário que o meu amigo, a minha irmã irá nos assistir. A paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe cada amigo, cada amiga, cada irmão, em o nome do Senhor Jesus. Eu quero aqui, meus irmãos e irmãs, mediante essa oportunidade que Deus está concedendo nesse exato momento, é trazer algo que Deus colocou no meu coração. Referente, meus irmãos e irmãs, a palavra de Deus onde se encontra em Mateus 10, no versículo 14. Mateus 10, versículo 14. Mas antes, irmãos e irmãs, eu quero aqui fazer uma analogia. Sabe o que, meus irmãos? O que a Bíblia diz, meu irmão, minha irmã, quando você prega para alguém e esse alguém não quer saber de Deus? Certo? O que a Bíblia diz, meu irmão, minha irmã, quando nós lutamos com alguém que se dá por desavisado? A Bíblia manda nós ficar insistindo? A Bíblia manda nós ficar ali, muitas vezes, desgastando, meus irmãos? Não, a Bíblia não manda isso, certo? Né? A própria palavra de Deus nos diz para nós, quando alguém, olha bem, irmãos, a Bíblia diz assim: quando alguém que estiver no nosso meio, né? Você fala uma vez, chama a pessoa no particular, fala uma vez, chama no particular, fala duas vezes, chama no particular, fala três vezes. Porém, se essa pessoa não ouvir, né, aí é necessário corretivo, entendeu? Por isso, meus irmãos e irmãs, que Deus criou as leis, né? Às vezes a pessoa fala: eu faço o que eu quero. Vai fazendo o que você quer para ver, né? Quando você menos espera, a polícia está batendo na porta. Essa é a regra do jogo, meus irmãos. Não pensa você, meu irmão, minha irmã, que a pessoa que não quer ouvir a palavra de Deus, que não quer se posicionar, muitas vezes faz chacota, né, irmãos, de nós que pregamos a palavra de Deus, né? Empresta o ouvido a Satanás, empresta os lábios a Satanás, a boca a Satanás, para falar horrores. Não pensa você, meu amigo, meu amigo, que os tais que praticam esses tipos de coisas ilícitas ficarão impunes. Não ficarão, irmãos. Primeiramente, da lei, da justiça. Quantas pessoas, irmãos e irmãs, que falam coisas, calúnia, injúria. A palavra de Deus diz, irmãos, para mim, para você, para todos nós: não os levanteis falso testemunho contra o seu irmão. Quantas pessoas, irmãos e irmãs, que orar ele não quer, tá na igreja ele não quer, buscar a Deus ele não quer. Mas, irmãos e irmãs, se você ficar perto dessas pessoas, irmãos, eles falam horrores. Falam horrores. É aquilo que a palavra de Deus diz, que a boca fala do que o coração está cheio, né? Se o coração da pessoa está cheio, irmãos, de divisão, de contenda, de coisas, meus irmãos e irmãs, de coisas ilícitas, coisas de delinquente, então, irmãos, da boca da pessoa só vai sair coisa horrível. Só coisa horrível, irmãos. Então, meus irmãos e irmãs, que Deus venha ter misericórdia da minha vida, da vida do irmão, da irmã, que nós venhamos, irmãos e irmãs, se pedir para Deus para que nós venhamos ter domínio, né, irmãos? Domínio próprio. Então, meus irmãos e irmãs, eu quero aqui, antes de eu meditar no versículo da palavra de Deus, eu quero aqui contar para vocês sobre o que eu já vivi, irmãos, nessa caminhada aí no reino de Deus, na obra de Deus. Uma certa feita, irmãos, veja bem, eu quero aqui contar o que aconteceu. Uma certa feita, irmãos, no Paraná, quando eu vim no Paraná, não vou citar nomes, nada, mas, irmãos, uma mulher, olha bem, irmãos, o que é uma mente que não quer Deus, o que é, irmãos, uma pessoa irreconciliáveis, porque, lamentavelmente, irmãos, a gente tem que pregar, a gente tem que fazer a parte da gente. Mas, irmão, nós não podemos perder tempo com quem, irmãos, não quer nada com Deus. Não podemos. Nós pregamos, nós falamos de Deus, a pessoa não quer, paciência,
Nós vamos atrás, nós vamos pregar para quem quer, né? Então, irmãos, eu quero aqui contar aos irmãos, esta mulher, ela tinha o seu esposo, e ela orou, irmãos, 7 anos para o seu esposo sair da cadeia. 7 anos, irmãos, né? E nesses 7 anos, eu lembro que a gente orava, o marido dela saiu. Irmãos, não foi 3 meses, quando o marido dela saiu da cadeia, não foi 3 meses, ela aprontou de novo, né? 3 meses, irmãos. O que ele fez? Ele saiu, veio morar com a mulher dele, porém, irmãos, não foi 3 meses, ele não aparecia em casa. Quando essa mulher, irmãos, falou, meu Deus, cadê meu marido, tá? Fazia mais ou menos 4 dias, não achava. Quando ela, de manhã cedo, olhou, irmãos, que abriu a janela, o marido dela estava na casa da vizinha, né? Tinha se amigado. E o pior, que era parente dela, irmãos. Você já imaginou, irmãos? Aí foi o final, né, irmãos? Foi o final. Então, irmãos e irmãs, veja bem. Tem coisas, irmãos, que compensa, mas tem coisas, irmãos, que não compensa. Amém? Então veja, irmão, o que está escrito no livro de Mateus 10, versículo 14. A palavra de Deus diz assim, que se no lugar que nós entrarmos, no lugarmos para a pessoa que nós pregarmos, se não, a pessoa não receber, né, a mensagem, não aceitar a nossa fé, o nosso Senhor Jesus, irmãos, não é para nós ficar insistindo, não é para ficar. Porque nós temos, irmãos, que prezar pela nossa vida, nós temos que prezar pela nossa saúde mental. Irmãos, nós não podemos se desgastar por aquilo, meus irmãos, que não quer, porque vamos ser sinceros, irmão, tem pessoas, irmãos, que ela é tão maligna, que meus irmãos, você está pregando, está orientando, está ensinando, mas dentro dele, irmãos, tem um demônio terrível, que ele quer o quê? Que é a nossa queda, que é a queda do irmão, que é a queda da irmã. Então, meus irmãos e irmãs, fica aqui um alerta para mim, para você, para todos nós, né, irmãos? Ah, mas Deus uniu. Meus irmãos, temos que tomar cuidado, né? Porque, meus irmãos e irmãs, o que disse Jesus sobre união? Julgo desigual, né? O Senhor Jesus pregou muito, irmãos, sobre esta parte. Julgo desigual. Onde há julgo desigual, irmão, fica difícil, né? Mas o Senhor Jesus, irmãos, ele quebra este jugo. Ele nos dá graça para que aquilo, irmãos, que é jugo de Satanás, que não quer somar, irmãos, né? Porque vamos ser sinceros, irmãos, tem demônio travestido de cristão, muitas vezes, disso, daquilo, daquele outro, que, na verdade, irmãos, só quer nós trazer destruição, trazer derrota, mas que o sangue do Senhor Jesus venha nos brindar, venha nos guardar de todo o mal. Amém, irmãos? Então, meus irmãos, fica aqui um alerta para nós. Que nós não venhamos, irmãos e irmãs, abraçar o inimigo pensando que está tudo certo, irmão. Por isso, meus irmãos e irmãs, que muitas vezes tem pessoa que acaba perecendo, irmão. Por quê? Porque ele fica ali, irmão, lutando, e do lado dele, irmão, a pessoa não quer nada, a pessoa só quer usufruir daquilo que nem o Senhor Jesus, irmãos, fez isso. Os irmãos lembram quando o Senhor Jesus começou a pregar duro e Pedro falou, mestre, o povo, todo mundo está indo embora. As tuas palavras são palavras muito duras. Mas o Senhor Jesus disse a Pedro, você quer ir também, Pedro? Pode ir. E Pedro disse, para onde eu irei se só tu tens a palavra de vida eterna? Irmãos e irmãs, banquete todo mundo quer, não é assim? Mas, irmãos, a gente tem que entender que tudo requer trabalho. Tudo requer esforço. O próprio Deus diz, esforça, tem bom ânimo, que eu serei contigo. Então, meus irmãos e irmãs, que toda energia negativa, todo o trabalho, irmãos, negativo de Satanás, venha a ser exterminado da minha, da sua, da nossa vida, do caminho da igreja. E que o irmão, a irmã, todos nós venhamos obter vitória na pessoa do nosso Senhor Jesus. Então, meus irmãos e irmãs, vamos crescer na graça e no conhecimento, no poder do nosso Deus, o nosso Pai. Que Deus abençoe, ficam todos na paz do Senhor Jesus.